Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayane Pedrosa e hoje, gente, eu vim contar uma coisa pra vocês um pouquinho chata que aconteceu comigo essa semana. Na verdade, eu venho comentando nos stories do Instagram um problema que aconteceu com a minha família e com a minha casa há alguns dias atrás. E que veio aqui em casa um oficial de justiça que quis que a gente se retirasse em 15 dias. E assim, a gente conseguiu uma liminar, a gente derrubou. Quer dizer, achamos que derrubou a roça, só que não foi bem assim. A gente conseguiu um prazo maior para sair da casa. Só que a gente não esperava, na verdade, que ela viria tão rápido. Na verdade, tinha passado 3 semanas, 15 dias e mais uma semana no caso. E a gente não esperava mais que aquela pessoa voltaria aqui em casa, traria a ordem de despejo. Infelizmente, ele trouxe. A gente tem até na sexta-feira, quinta-feira para ir embora. Assim, gente, eu não sei se vocês estão entendendo muito bem, eu vou contar um pouco do que aconteceu lá no passado, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque assim, o assunto no meio é meio sem graça. Tudo começou quando, há uns 5 anos atrás, o meu pai comprou um caminhão. Opa! Meu pai comprou um caminhão, gente, e ele fez um empréstimo. Com pouca instrução, na verdade, assim, e para facilitar a compra e a liberação do empréstimo, ele acabou que deixando a nossa casa como garantia, né? Garantia de que a dívida seria paga. Em torno de 1 ano e meio a 2 anos depois, ele vendeu o caminhão dele para comprar outros. Na verdade, 1 ano depois que ele comprou aquele caminhão que ele queria, ele comprou mais um. Depois disso, ele vendeu aquele primeiro e comprou um mais novo, um recém-tirado da loja. Só que, olha um detalhe, ele com um mês de trabalho com aquele caminhão novo, ele sofreu um acidente. O caminhão ficou praticamente destruído. Na verdade, não era para mim nem ter mais pai, né? Porque foi um acidente muito, muito grave. O caminhão do meu pai ficou totalmente destruído e irreconhecível. Como vocês sabem, conserto e manutenção é bem caro. Para ele poder voltar a dirigir, ele precisava arrumar as mínimas coisas, né, que precisava, colocar as peças que faltavam, arrumar, ajeitar o caminhão, colocar para-brisa e tudo mais. Nesse meio tempo, o seguro demorou muito tempo para ativar. E aí ele ficou praticamente um mês parado, sem mexer em nada no caminhão. Então, ou seja, ele teve um prejuízo de 1 mês. Porque ele tinha outro caminhão, mas o outro caminhão não conseguia sustentar 2 caminhões e pagar as dívidas de fora. Então, ele foi enrolando, né? O caminhão que estava funcionando pagava as contas daquele e se sobrava ajudava alguma coisa no caminhão novo. 4 meses se passaram e ele estava com várias contas atrasadas, né? Por exemplo, o empréstimo que ele tinha feito estava atrasado e ele estava sendo cobrado. Mas ele não tinha o dinheiro para pagar na época, gente. Ele não tinha. E assim, ele várias vezes ele, né, foi chamado, né, para conversar pelo banco e
não conseguia ir porque tava viajando. E assim, para fazer negociação. Acabou que o banco, né, com uma dívida de 4 mil reais, retirou o bem da gente, que no caso era a casa. Né, retirou a nossa casa e fez um leilão. Colocou nossa casa em leilão. Isso já fazem 3 anos. A nossa casa foi leiloada e vendida para uma pessoa. E a gente não teve conhecimento do leilão quando ele aconteceu. Na verdade, a gente sabia que teria o leilão, a gente trocou uma ação para derrubar, né, a liminar da juíza e ela não colocar a nossa casa em leilão. Só que não foi bem assim. A gente pagou valores absurdos, gastamos em torno de 25 até, acho que é 28 mil. É 28 mil que a gente pagou pro banco. E eles não derrubaram essa liminar de colocar nossa casa no leilão. Eles venderam a nossa casa. Venderam a nossa casa e um ano depois que a gente tinha feito tudo isso, a gente já pensava que não iria mais se incomodar com tudo isso. O dono da casa chega para conhecer a história. O dono da casa chega e fala assim: olha, eu comprei a casa e eu quero ela. No começo ele falou que ele não iria brigar na justiça por ela se a gente conseguisse ela de volta. A gente foi atrás do advogado, conversamos com o nosso advogado, ele falou assim: a gente vai dar um jeito. Nisso tudo, a gente teve conhecimento de outro advogado e a gente trocou o advogado. Nisso, já estava no fim da briga, então não tinha muito mais o que fazer. A gente perdeu, a minha mãe, no caso, né, que estava brigando, perdeu a liminar. Dessa vez, o meu pai começou a briga. Eles já tinham perdido metade da casa, mas ainda tinha outra metade. Eles já tinham perdido a briga. E assim, a gente não esperava nem um pouco a reação, porque ele falou assim que ele iria, né, relevar, ele iria, tipo, se a gente conseguisse alguma coisa, né, pela justiça, ele só ia pegar o dinheiro dele de volta e pronto. Mas ele simplesmente pegou e foi cruel, digamos assim. Ele não tava nem aí se tinha filhos ou não. Ele pegou e falou assim: eu quero que saia e pronto. Mandou dar ordem de despejo e falou assim que se a polícia, se a gente não sair até a polícia, a primeira vez foi isso. O oficial de justiça ele falou isso pra gente. Na quarta-feira da semana passada, ele veio aqui, o oficial de justiça, veio aqui e falou assim: não, agora é certo, vocês têm que sair até semana que vem, até quarta da semana que vem, senão na quinta-feira eu chamo a polícia que vocês estão tudo fodidos. Não foi em outras palavras, mas ele falou isso. E assim, eu até parei de filmar um pouco, porque eu tô assim, meio perplexa. Tô meio desesperada, meio assustada, sem entender muito o que tá acontecendo. Numa correria atrás de advogado, correria atrás de documento. É horrível isso. É horrível. É a pior sensação do mundo. Você vê sua mãe sofrendo, você vê seu pai sofrendo, você vê a sua família sofrendo. Você pensa assim, cara, essa pessoa não tem família, essa pessoa não tem filho, será? Ela não tem ninguém que mostre pra ela quanto dói. Talvez essa pessoa nunca tenha passado por uma situação assim, porque eu fico imaginando
a crueldade da pessoa de fazer uma coisa dessas. A forma que frieza que eles tratam as pessoas. Gente, eu não faço ideia de como seja sair de casa, assim, obrigado, mas eu acho que deve ser a pior sensação do mundo. De você ver que tudo que você conquistou, tudo que você fez a vida inteira não foi o suficiente, que você perdeu tudo em um só minuto. Deve ser horrível. Imagina. Gente, eu só queria desabafar mesmo com vocês, contar essa história pra vocês. Se vocês se sensibilizaram com a minha história, já deixa um like aí, gente. Se inscreva no canal. Eu vou estar atualizando vocês das coisas que vão acontecendo. Se eu tiver que sair daqui, eu vou contar, vou filmar pra vocês tudo isso. Espero que eu não tenha me empolgado demais e falado coisas assim indevidas. Beijão, gente. Tchau.